árvores, os árvores que dão sombra nesta cidade deve ser cortado. Significa cortar as cabeças do colonialismo, do colonialista. A senha, como tinham o filho do Sr. Nogueira, vai se casar no dia 15 de março. Se espalhou, não é? A PIDE conseguiu apanhar os papéis, mas o que é que isto quer dizer? Eles não podiam compreender. Sim, o filho do Sr. Nogueira vai se casar no dia 15 de março, tudo isso. Bom, negligenciaram. No dia 15 de março, a luta começou. Os filmes da altura quase só mostram cadáveres dos negros que não alinharam na chacina, porque a censura não deixava mostrar corpos de brancos abertos à catanada ou porque os brancos foram enterrados antes da chegada das máquinas de filmar. Mas os negros que a UPA não conseguiu arregimentar foram baixas ocasionais. O objetivo era matar brancos. Os mãos a gente cortava todo de uma maneira com toda a raiva. Está certo, bom, o Magatama morreu por não tomar nada. É verdade. E a gente não podemos perdoar as senhoras, porque a senhora também sabe quando colonos ainda pior ainda do que o homem. Ainda muitas vezes que o homem pode te fazer um pouco de favor, mas não é mulher. Quando chegou o dia 15, é tanto homem, é como as mulheres, tudo foram mesmo. Para a família Poço, 15 de março de 1961 amanheceu como outro dia qualquer. Vítor, o filho mais velho, já tinha entrado no liceu e os Poços estavam instalados em Luanda. A fazenda, a cerca de 20 km da estrada que liga a antiga cidade de Carmona à vila de Quités, ficou entregue a um empregado branco. Mas a família regressava às suas terras sempre que o calendário escolar o permitia, e em março, Vítor gozava férias de Páscoa. Os Poços tinham chegado a Angola em 1947. O início tinha sido difícil. O café só produz em grande escala 5 anos depois da plantação, e durante esse tempo, a mãe de Vítor foi o principal sustento da família. Costurava para fora e explorava uma pequena loja onde se abasteciam os trabalhadores da fazenda e os habitantes das aldeias próximas. O vinho era o artigo mais procurado, apesar dos truques da comerciante. O vinho normalmente vinha em barris, evidentemente que a comercialização era feita sempre com base em algum batismo. Uma visita à loja da fazenda foi o pretexto usado pelos homens da UPA para se aproximarem dos Poços. Chegaram lá, eu ainda não estava levantado, estava a minha mãe, o meu pai e o empregado estavam a trabalhar aí a uns 600 ou 700 metros, a fazer uma plantação de café arábica. De qualquer maneira, a minha mãe, portanto, todas as pessoas que trabalham muito tempo, conseguem ainda ouvir, perceber alguma coisa da língua. Lá percebeu algo de estranho e a minha mãe foi-me avisar, olha, levanta-te e tal, que estão ali os homens, com certeza querem alguma coisa da cantina. No entanto, eu já ouvi umas coisinhas e tal ali, é melhor tu cautelar, está ali a pistola e tal. Eu disse, mãe, eu não preciso lá agora da pistola. Pronto, mas de qualquer maneira, deu uma indicação do local. Eu depois pus-me da atalaia na porta de entrada e a minha mãe estava com a preocupação de ver o meu pai e de cima do morro. Eu só me apercebi, a minha mãe apercebeu-se da morte do meu pai, portanto, viu o grito, etc., começou a correr. Quando eu vi, portanto, outro indivíduo atrás da minha mãe, é que eu me apercebi e fui buscar a arma. Quando eu vi a saírem, portanto, de casa com a arma, vejo, portanto, uma katana direita a mim, só tive tempo de empurrar a porta e consegui que a katana batesse na porta. Quando destravei a arma, não via ninguém, dei 2 ou 3 tiros. Meus irmãos, como eu deixei a porta aberta, eles aperceberam-se dos gritos da minha mãe, etc. Quando eu ia ao pé da porta, eles tinham entrado todos. Portanto, e consegui salvar os meus irmãos. Depois fomos ao pé da minha mãe. Quando cheguei lá, encontrei, portanto, a mulher do empregado morta
E mais tarde chegaram os trabalhadores, portanto nós não sabíamos, portanto, os trabalhadores se realmente estavam, de que lado estavam. Chegaram com as katanas, etc., mas chegaram aí à volta de uns 30 ou 40 metros, deixaram as katanas, e eu aí acalmei um bocado e pedi a eles se podiam buscar os corpos, portanto, do meu pai, ou verificar se estavam vivos ou se estavam feridos, etc. Pronto, e trouxeram, já estavam mortos, tanto um como o outro. A sorte da senhora Poço e dos filhos não tiveram muitas mulheres e crianças nas fazendas onde a revolta foi iniciada pelos próprios empregados. Naquele momento estava a fumar. Quando está fumando, ele vai dar essa volta, velho. Pinto, dá um cigarro, pegou um cigarro, ele está fumando. Já, naquele dia ele não andava só longa distância ali, não. Ele só vai ali, estava irmão. Diz, dá um cigarro. Depois, quando vi já 6 horas, aquilo era 5 horas, já 6 horas, até o tempo está passando. Depois ele espetou uma katana. Depois, quando espeta o marido a katana, e esse, os outros, o Zé, mais Amadeu, mais quem é, o queixo, só faz assim, caiu, só faz assim, caiu, só faz assim, caiu, ali matou. Bernardo Pinto era capataz e até gostava da patroa. Esse Dona Eugênio não me tratava mal, não me tratava mal, falta qualquer coisa, ele me dá. Falta qualquer coisa, ele me dá, não me trata mal. Dona Eugênia não caiu ao primeiro golpe. O primeiro de cortar com a enxada na cabeça, depois de ele cortar com a enxada na cabeça, ele sempre dizia, meu Deus, levanta-me outra vez. Depois, como nós estivemos no carro para ir onde estavam os cadáveres, no Rio Longe, pronto, ele estava sempre a falar, eu saí do carro, pegou na cabeça, cortou com a katana, já não falou mais. 2 golpes porque em Dona Eugênia havia 2 vidas. Uma mulher gravitosa de matar, custou-se, porque ele tem dois espíritos, um dele própria, um da criança está na dele. Para as crianças que todas as Donas Eugénias já tinham dado ao mundo, a morte foi diferente. Naquele momento, só circular a miúdo, levanta ali, quando cai no cimento, morreu. Não preciso de matar com katana, nem com bofetada. Isso certamente, isto mesmo. Sem as crianças, não todos que morriam de katanas. Há uns que são batidos nas paredes, uma coisa ou outra, morrem. É claro, os que davam katana para katana, os que davam para mocas é mocas, os que davam na parede são as crianças, nas paredes. O plano Fanon mandava que as operações se iniciassem nas fazendas, onde o trabalho começava com o nascer do sol, e se estendessem depois às povoações, onde o comércio só abria às 8 da manhã. Eugénia tinha 5 anos, vivia com os pais no Guités. Eu lembro-me da minha mãe, à tardinha, assim à noitinha, vestia-se e passeava com o meu pai por aqui. E eu atrás ou à frente, corria, saltava, brincava, feliz. Era qual? Esta. Está aqui? Esta. Esta era a vivenda e do lado de lá era a loja, o comércio. Assim como um tipo de supermercado. Tenho uma recordação muito bonita dele, que se sentava aqui nesta escada e eu me sentava no colo dele e ele me cantava. No dia 15, Eugénia não viu o pai. Eu estava a tomar pequeno almoço com a minha prima e a minha irmã. Minha mãe estava no quintal e o meu pai tinha saído. De repente eu levanto-me. Portanto, eu levanto-me, vou buscar um copo de água e olho para o corredor, porque a entrada é um corredor e as divisões são dos lados. Então eu vejo que o moço que cuidava de mim chamou-me e eu venho. E quando eu venho, ele agarra-me no braço e levanta a katana. Ele é que me dava banho, me dava de comer, brincava comigo, levava-me a passear. Eu logo de manhã me levantava sem dizer nada, saltava por a janela, em pijama, ia para esta casa aqui ao lado, tinha umas miúdas da minha idade, e a minha mãe chamava-me, e eu com medo que ela me batesse, ele vinha logo e agarrava-me, não deixava a minha mãe bater-me, portanto eu sentia-me apoiada com ele. E então quando chego aqui à porta e vejo que ele me vai levantar a katana, eu grito por a minha mãe.
ali atrás havia um muro muito alto, porque a minha mãe correu primeiro para o muro, mas como era muito alto não podíamos saltar. Então ela veio por aqui. E quando chegámos ao portão havia 5 com as katanas no ar e a minha mãe parou. Então depois não deram as katanadas ali, trouxeram-nos aos empurrões para cá. A minha mãe gritava e eles tapavam-lhe a boca. A carrinha estava aqui, estava a vermelha e além estava uma verde. E eu meti-me aqui debaixo da vermelha. Além estava um galinheiro, que a minha mãe criava galinhas, estava um galinheiro, levaram a minha prima para lá e deram-lhe 2 katanadas, uma no fígado e partiram-lhe 3 costelas. Ela desmaiou logo, talvez pensaram que já estava morta, não lhe deram mais. A carrinha estava aqui e eu estava debaixo. E eles puxaram-me para cá e eu vim ficando aqui, mais ou menos. Eu vim ficando aqui e quando acordei levantei a cabeça e vi a minha prima além. E ela foi que me disse: Janinha, baixa a cabeça que podem vir os terroristas novamente. Mas quem chegou ao quintal foi um grupo de brancos. E depois, quando fizeram assim à minha mãe, ela virou e foi quando deitou sangue por a boca. Foi a última imagem que eu tenho da minha mãe, foi essa. Manuel, o tio de Eugénia, trabalhava numa fazenda próxima, onde a revolução não chegou à hora marcada. Vinha o nosso motorista de Carmona, foi lá buscar o que foi, chegou aqui, viu tudo já um barulho grande e logo disse: o Mário Constâncio morreu. Foi-me assim lá comigo, foi-me a dizer, e eu corri logo, o jipe ao patrão, vinha aqui a correr, e o jipe, e já trazia 2 tropas comigo. Já vi tudo morto. Vi meu irmão morto, a pé de muita gasolina. Tem o meu cunhado. E a minha sobrinha morta. Meu irmão já estão as tripas de fora e a cabeça com as cortadas. E a minha cunhada estava cortada, estava muito ferida. E a minha dona Mércia estava toda uma pé da outra. Tinha assim a mãozinha, já a mão direita. Era a garota. Os homens da UPA já tinham sido afugentados pelos tiros da arma do açougueiro da vila, que também era caçador. Manuel e os outros brancos começaram a recolher os cadáveres. Ao dia adiante, no dia seguinte, é que levava os todos para o cemitério. Numa Mercedes ou numa Massai. Só está aqui embaixo, embrulhado no lençol. Até ficou perto da minha cunhada. Enterrámos-os, lá ficou tudo numa vala. Na vala só ficaram, este casal não ficou lá. Tinha cá os filhos, lá o enterraram do outro lado. Ali foram 2 e 3, 5, e uns 6, uns 7. 7 além, 7 e 2, 9, 9 e 3, 13. Não, 9 e 3, 12. 12 na vala. Quando Manuel chegou ao Quitex, a filha Beatriz e a sobrinha Eugénia já tinham sido evacuadas. Levaram-nos aí para um bar, deram-me gasosa e fomos para Carmona. Quando cheguei ao hospital, o diretor do hospital disse que não se responsabilizava pela nossa saúde, então tínhamos que ir para Luanda. Aí mesmo nos meteram no avião e fomos para Luanda. Quando chegámos a Luanda, aquilo era um caos de gente, uns com braços cortados, outros, essa gente a deitar sangue por todos os lados, foi horroroso. E tivemos 5 dias numa sala de reanimação, onde o diretor dizia que estávamos entre a vida e a morte, deitadas no chão, embrulhadas num lençol. Depois ainda esteve 3 meses no Hospital dos Capuchos, em Lisboa, onde viveu o seu milagre. Como é óbvio, tinha 5 anos e eu pensava era só na minha mãe. E sempre perguntei para a minha mãe, e quero ver a minha mãe, e quero a minha mãe. E então a freira e as enfermeiras também me diziam que a minha mãe tinha ido ao céu. Ora, viagem essa tão longa que a minha mãe nunca aparecia. Pronto, e... Sempre perguntava por a minha mãe, até que um dia eu olho por a janela e eu estava na cama porque eu não podia andar. Eu olho pela janela e digo: minha mãe está ali no